Esse é o tema, pessoal, da nossa live. Homicídio praticado por militares. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Nós iniciaremos aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo sobre essa temática, que é uma temática extremamente complexa atualmente no país. E nós vamos tentar, então, trazer luzes a um tema que é realmente bastante complexo, muito difícil de compreender, por conta das dificuldades criadas, primeiro, por alterações legislativas sucessivas no tempo, segundo, por uma certa dificuldade interpretativa dos tribunais em compreender, digamos assim, a autonomia da justiça castrense no Brasil. Tá aí, meu irmão está solicitando, meu irmão Alan Sidney. Nós dois somos promotores de justiça e nós vamos aqui participar dessa live. E aí, Alan, tudo bem? Boa noite. Boa noite, mano, querido. Tudo certo? Tudo O jóia. pessoal tá entrando aí? O pessoal está ingressando ainda na nossa conversa. Vamos agradecer, então, o Instituto Etna, instituto que é destinado à graduação e pós-graduação de Direito, principalmente de Direito Militar, que se localiza na cidade de Maringá. E recentemente fui contactado pelo Instituto, onde vou lecionar a matéria relacionada, numa pós-graduação de Direito Militar, uma matéria relacionada a direitos humanos na linguagem ou na perspectiva do direito militar. Professora Luísa, obrigado por ingressar. Luísa, obrigado pelo convite, uma satisfação nós estarmos aqui colaborando com o Instituto Etna e dizer a vocês que nós procuraremos aqui fazer umas abordagens, uma linguagem bastante simplificada, porque o tema é bastante difícil, né? E a ideia é a gente fazer uma abordagem mais, digamos assim, simplificada para o pessoal. Mano, querido, que maravilha. Eu quero agradecer também a oportunidade, a professora Luísa do Etna, Instituto Educacional do Paraná. Mas enquanto você foi saudando, foi falando, eu estou vendo várias pessoas aqui, Murilo Carrinho, de Presidente Venceslau, o Major Cassiolari, já vi aqui o Coutinho, já vi a Ingrid, já vi o Tenente Coronel Gabriel Leal. É o que eu pude guardar aqui, porque são várias pessoas, né? E aí a Lívia, irmã do Netinho, professora Luísa. Tudo bem, professora Luísa, como é que tá? Coronel Antônio Moraes. Vamos aguardar, mas o pessoal está chegando. Enrolação no começo, você vai saudando. Fala, Coronel. Conseguiu entrar no Zap Zap finalmente, né? No Instagram. O pessoal está cumprimentando aqui. Ó, o Fernando Teres. Como é que tá, Fernando? Tudo jóia? Solvinsky, Coronel Solvinsky. É isso aí, pessoal. A gente pretende, então, fazer aí essa explicação sobre os crimes de homicídios praticados por militares. O tema é bastante complexo. Nós vamos fazer vou fazer aqui uma breve introdução. E aí, Lu, tudo jóia, meu amigo? Nós vamos procurar fazer uma simplificação, um paralelo, sobre essa temática dos crimes dolosos contra a vida, dos homicídios praticados por pessoas comuns, porque no que se refere aos crimes praticados por militares, nós estamos diante do Alan Sidney, que é meu irmão, que é quem realmente é a referência sobre o tema. Então eu estou aqui mais como um papel hoje de entrevistador, para que a gente absorva o conteúdo e a compreensão que meu irmão Alan Sidney tem no assunto, porque ele exerceu a função de promotor militar durante 3 anos, né, Alan? Quase 5 anos. De abril de 2015 a dezembro do ano passado. Estou vendo aí o doutor Amaury Dias, nosso querido Bolinha de Venceslau, que inclusive, Décio Gueirado, colega promotor de Tocantins. O Amaury Dias, nosso carinhoso Bolinha, inclusive mandou a live para toda a OAB seccional de Presidente Venceslau, que vários colegas advogados de lá devem estar acompanhando, inclusive a sua irmã e a sua esposa, que atua na área do direito penal militar lá na região de Venceslau. Ela que é salvo engano, advogada do sindicato, não sei se dos praças,
mas dos policiais militares ali da região e para ela, de modo especial, também esse encontro, essa troca de figurinhas, acho que vai ser bastante válido. Muito legal. Obrigado, Bolinha, pela referência aí, pela comunicação. O alemão, Cezinha entrou. Isso aí, pessoal. Já estamos aí com alguns minutos, um pessoal, um número até razoável. Vamos começar. Cezinha, Roque. Queria só fazer uma introdução. Como todos sabem, um crime de homicídio no Brasil, quando não praticado por militar, praticado por pessoas comuns, civis, em regra, diante do que determina a nossa Constituição Federal, são julgados pelo Tribunal do Júri. Embora este seja um tema bastante complexo também, e daria assunto para dezenas de outras lives, a gente pode simplificar com a simples informação de que o Tribunal do Júri é um órgão do Poder Judiciário previsto no artigo 5º da Constituição como um direito e garantia fundamental que se presta a garantir direitos fundamentais ligados ao próprio acusado, ou seja, à própria pessoa que está sendo processada pela prática do homicídio doloso ou do crime doloso contra a vida, mas também porque ali a Constituição procura resguardar um outro direito e garantia fundamental de matriz coletiva, que é a possibilidade do cidadão comum julgar os seus pares por crimes de sangue, pelos crimes que são considerados os crimes mais comuns de serem cometidos pela sociedade civil organizada. Então, essa é, digamos assim, a engenharia construída pela Constituição quando ela cria o Tribunal do Júri no Brasil, destinando ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então, essa pequena introdução só serve para demonstrar aos senhores o quanto a questão possui uma certa controvérsia, porque, ao prever a legislação brasileira que determinados crimes dolosos contra a vida não serão julgados pelo Tribunal do Júri, recepcionando essa regra constitucional, nós abrimos mão dessa segunda garantia, a garantia constitucional de que todos os cidadãos comuns poderão julgar um outro cidadão que venha a cometer um crime dessa natureza. Então, situando, digamos assim, um perfil constitucional ou sociológico constitucional, por que isso é tão importante? Porque isso parte de uma exceção colocada pela Constituição. Então, a partir disso, é que a gente precisa analisar essas situações previstas na nossa legislação, as situações em que excepcionam, situações em que alguém, no caso, o militar, que pratica crime de homicídio, não venha a ser julgado pelo Tribunal do Júri, será julgado pela Justiça Militar, para que a gente consiga avaliar se há uma compatibilidade, digamos, axiológica constitucional. Então, é mais ou menos essa a grande intenção. Evidentemente, sem a pretensão, né, Alan, para esclarecer todas as dúvidas, porque o assunto é absolutamente divergente, tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Mas vamos iniciar com o seguinte exemplo. Noticiado recentemente, não faz 2 semanas, nos noticiários, nos jornais de grande circulação do Brasil. Pega leve, hein, mano? Pega leve, hein, mano? Um determinado militar foi morto na região do norte do Brasil durante uma operação das próprias Forças Armadas de combate, de proteção às fronteiras e de combate ao narcotráfico internacional por um determinado, então, cidadão civil. E a questão que já se instalou nessa situação foi se esse sujeito deverá ser o sujeito, o assassino, né, o investigado, pessoa civil, se esse cidadão deve ser julgado pela Justiça Castrense, se ele deve ser investigado pela Justiça Castrense e, a partir disso, as consequências penais e processuais penais que ele está sujeito. O que você me diz, Ana? Esse caso que eu acabei de mencionar, um crime praticado em face de um militar das Forças Armadas que estava no desempenho de uma função ligada à defesa da fronteira e, portanto, do narcotráfico brasileiro, por um cidadão que se enveredou por entender que aquela atuação do civil, do militar, era absurda ou era errada. Muito bem. Eu quero mais uma vez antes agradecer o Coronel Alvarenga, nosso ilustre corregedor-geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Coronel Alvarenga, sempre atento à capacitação e à qualificação dos membros, até porque a corregedoria é um órgão sensível, né? E aí eu vejo o Coronel Alvarenga continuando, né, capitaneando
trabalho já vinha dos corregedores anteriores, quando na Promotoria de Justiça Militar, que lá eu tive o maior prazer, durante quase 5 anos de atuar, está sempre trocando ideia com a Corregedoria para que buscando a qualificação de todos os profissionais da gloriosa, honrosa Polícia Militar do Estado do Mato Grosso, que, Renê, eu vejo aqui, está em peso, né? Já vi vários coronéis, já vi soldados aqui, já vi sargentos entrando, né? Os nossos queridos praças e oficiais da honrosa instituição bicentenária, Renê. Polícia Militar do Estado do Mato Grosso, uma instituição bicentenária. Colega Anne Carini, eu estou vendo aí, Renê, acaba de ingressar, ela que é filho do nosso coronel Ugnei, né? Que durante muitos anos honrou a farda, a época azul petróleo, né? Anne Carini, que era a farda da briosa Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Vejo aqui meu amigo Pi, que acaba de entrar, doutora Érica, capitão Henrique, e aí agora, como todos já sabem, que talvez eu sofra um pouco de ansiedade, então eu tenho que responder a pergunta e ao mesmo tempo saudar minha querida Suzy Dalbey, acaba de entrar, mas vamos tentar ser objetivo, que a Sandy está aqui, Renê, puxando, me procurando dar foco. Bom, a questão que se coloca, então, foi um civil que tentou, parece que chegou a tirar a vida, né, do militar das Forças Armadas, do militar do Exército, especificamente, né? Isso. Sabemos que, como você bem colocou, a Constituição Federal prevê a competência para o Tribunal do Júri nos crimes dolosos contra a vida. E eu respondo a você que este caso será julgado pela Justiça Militar da União. Veja você, aqueles que estão nos assistindo, Renê, talvez você que também, tal como eu, não tivemos direito penal militar nas faculdades, né? As universidades, de modo geral, não cobram a ciência de direito penal militar, nem direito processual penal militar. E quando eu fui removido, né, promovido para a promotoria aqui da capital, saudosa 13ª Promotoria de Justiça Militar, então que eu fui me enveredar, estudar direito castrense, né? E pasme, né? Temos que, de início, já lembrar que a Justiça Militar, como não poderia ser diferente, ela possui assento na Constituição Federal. Pode parecer uma obviedade o que eu estou dizendo, mas é importante nós dizermos isso, porque se a competência da Justiça Militar ela ecoa, ressai, é extraída da lei maior, que é a Constituição Federal, logo nós estamos diante de uma competência absoluta e que, portanto, encerra todos os consectários decorrentes de uma competência absoluta, inderrogável, né? Ela não pode... os atos judiciais praticados, por exemplo, por uma outra justiça, serão, teoricamente, absolutamente nulos, né? Porque nós estamos decorrente de uma competência material. Agora, é preciso dizer também, Renê, que a Constituição Federal, em 2 artigos, praticamente, na verdade em 3, mas eu vou ficar com 2, ela trata da competência da Justiça Militar. Ela o faz na nossa Constituição Federal, ela traz no artigo, e aí eu pedi, quando comuniquei a live aos vários grupos e aos participantes, a todos que nos assistem, eu pedi para que estivessem com a Constituição Federal, com o Código de Processo Penal Militar e o Código Penal Militar a tiracolo, para que a gente pudesse trabalhar melhor essas questões. Veja, dizia eu, em 2 artigos da Constituição Federal, 3, mas eu vou focar em 2 especificamente, o artigo 124 da Constituição Federal, que só possui o parágrafo único, e o artigo 125. O 124 trata da Justiça Militar da União. Contudo, Renê, e queridos e queridas ouvintes, aqueles que nos assistem, se vocês passarem os olhos no artigo 124 da Constituição Federal, em nada ele vai dizer que ele se refere à à Justiça Militar da União. Ele é omisso. Quem cuida de especificar é o 125, artigo seguinte, parágrafo 4º, que eu vou pedir licença para que leiamos todos nós
o que dispõe esse artigo. E aí, a conclusão óbvia é inclusio unius alterius exclusio. O que é isso, Alain? Que conversa é essa? É quando há previsão de um, a inclusão de um importa a exclusão do outro, né? Já dizia o Brocardo latino de longa data. Veja, o 125, parágrafo 4º, René diz, compete à Justiça Militar Estadual julgar os militares estaduais nos crimes militares definidos em lei. Portanto, o 125, parágrafo 4º, ele diz expressamente a previsão constitucional da Justiça Militar Estadual. O 124 não fala. O 124, estou com a Constituição Federal aberta, ele diz: a Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. O 124 não diz compete à Justiça Militar da União. Ele é omisso. E quem diz que ele é, então, da União? O 125, parágrafo 4º, que diz que ele é da Justiça castrense estadual. E importante dizer isso, Renê, para responder a sua pergunta, porque a Justiça Militar Estadual, como o próprio dispositivo constitucional diz, compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar quem, Renê? Os militares estaduais. Mais uma vez, se socorrendo desse antigo adágio, inclusio unius alterius exclusio, na inclusão de um importa a exclusão dos outros, como o artigo 124, que rapidamente eu li, ele não fala quem são os, aspas, destinatários da Justiça Militar da União, diferente do que faz o 125, parágrafo 4º, que diz que só os militares estaduais que podem ser por ela julgados, leiam-se, policiais militares e integrantes do bombeiro militar, a quem saúdo aqui. Também vejo o Tenente Coronel Dércio, né, da nossa gloriosa Neto Pérez, está entrando aí agora, né, o Tenente Coronel Dércio, que foi integrante da corregedoria do nosso bombeiro militar do estado de Mato Grosso. Então, o 125, parágrafo 4º, ele disse quem pode ser o réu, quem pode não, quem deve ser o réu na Justiça Militar Estadual. Militares estaduais. Como eu disse, um grande abraço aí, amigo Pi, como eu disse, a Justiça Militar da União não distinguiu. A Justiça Militar da União não distinguiu. Portanto, tanto civil quanto militar, e pasmem, Renê, tanto militar integrante das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, como militar estadual, podem vir a ser réus na Justiça Militar da União. Entendeu isso? Preciso que eu repita. Enquanto querido Adriano Toledo, que nós nos formamos junto na nossa ONOeste em 1925, Murilo, um abraço. Então, enquanto na Justiça Militar Estadual, por mandamento da Constituição, ela delimitou que apenas militares estaduais é que serão os réus na Justiça Militar Estadual, sendo silente a Justiça Militar da União, a primeira interpretação que decorre de forma absoluta, não há controvérsia. Eu já saudei, a Santa me chamando aqui, mas já saudei o Major Cassolário, mas o faço novamente, comandante do 25º Batalhão, salvo engano, do Cristo Rei, da nossa querida Várzea Grande, coronel, o Major... já estou promovendo, viu, Major Cassolário? Já estou promovendo a Tenente Coronel, mas claro, no tempo de Deus, meu amado. Então, e será breve, Major Cassolário. Então, mais uma vez, na Justiça Militar Estadual, porque o legislador especificou, só pode ser réus militares estaduais, leia-se, policiais militares e corpo de bombeiros. Gabi, minha linda estagiária, vencedora do concurso de beleza de Várzea Grande, acaba de entrar. Um beijo, minha querida. Então, veja, na Justiça Militar, é importante dizer também que policiais rodoviários militares, naqueles estados em que existem, também por serem militares, por exemplo, aqui no Mato Grosso, existe um batalhão específico para a Polícia Militar Rodoviária, mas pertencem aos quadros da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso. Então,
todos os crimes que estas duas autoridades egressas, seja do Bombeiro Militar ou da Polícia Militar, perpetrarem, vão ser responsabilizados, serão processados na Justiça Militar Estadual. Nesse seu exemplo, como foi praticado por um civil e ele atentou contra a vida de um militar federal, integrante do honrado Exército Brasileiro, e aqui me faz lembrar a história de que quando eu e meu querido irmão Renê prestamos serviço militar obrigatório, ainda como atiradores de segunda categoria, né, como se diz tecnicamente, eu vejo aí entrando também a professora Luísa Brum saudando o professor Jorge César Assis, ex-integrante do Ministério Público Militar, qual ela recentemente participou de uma live, profundo conhecedor do direito castrense. Falei com ele há pouco, professora Luísa. Ele disse que estava fazendo uma sustentação no Supremo, se desse tempo ingressaria. Vamos esperar ansiosa aí o ingresso do professor Jorge César Assis, que tem obras, né, na área de direito penal militar. Mas veja, neste caso, pasmem, o civil vai ser responsabilizado, vai ser processado, sim, perante a Justiça Militar da União e não no Tribunal do Júri. Aí eu te pergunto, Renê, e a pergunta é indutiva. Mas e como fica se a Constituição Federal está lá em seu artigo 5º, inciso 38, que nos crimes dolosos contra a vida, o julgamento dar-se-á perante o Tribunal do Júri? Como é que esse civil vai ser processado? Está ofendendo a Constituição Federal? Veja, a Justiça Militar, como eu disse no início, ela possui assento na Constituição Federal. E aí nós estamos diante de uma teórica aparente antinomia, porque existe uma norma da Constituição Federal dizendo que quem cometer crime doloso contra a vida será julgado pelo Tribunal do Júri. Só que a Justiça Militar da União também tem assento na Constituição Federal. E como a gente faz para dirimir essa aparente princípio da especialidade? E como a Justiça Militar tem lá no Código Penal Militar, e agora, agora eu digo no Código Penal Comum, porque entrou em vigor a Lei 13.491, e pegou todos os crimes previstos em qualquer ordenamento jurídico, Maria da Penha, crimes, Estatuto dos Armamentos, abuso de autoridade, lei de tortura, crimes ambientais, agora ser praticados por policiais militares, por integrantes das Forças Armadas, nas hipóteses do artigo 9º, ou seja, estando em serviço, agora vão também para Justiça Militar. Então, neste caso, por incrível que pareça, esse civil será processado perante a Justiça Militar da União. Tenente Coronel Gabriel, meu grande amigo, Caio Loureiro, Renê, nosso grande amigo, promotor de justiça aqui de Mato Grosso, acaba de ingressar. Eu estou vendo aqui o meu amado amigo Luiz Fernando, o Zoca, querido Zoca, lá de advogado de Corumbá, Mato Grosso, Teodósio, nosso colega Teodósio, né? Agora, Renê, eu te pergunto, nós dissemos então nesse caso que o civil atentou contra a vida de um soldado do Exército. E nós estamos dizendo que ele vai ser julgado não perante o Tribunal do Júri, mas perante a Justiça Militar da União. O Wesley Sanches Lacerda, presta continência aí, porque o Wesley está na corregedoria. Querido Wesley, um abraço, né? E aí, Zoca, mais uma vez, eu falei Mato Grosso, Corumbá, Zoca, perdoe, Mato Grosso do Sul. Então, agora eu te pergunto, Renê, e se esse cidadão que atentou contra a vida deste integrante do Exército, que estava em serviço, é bom deixar isso bem claro, porque isso vai ter outra consequência, né? Mas se esse cidadão tivesse, como nós que somos tementes a Deus, né, irmão Gabriel, dizemos assim, está amarrado em nome de Jesus. Mas se esse mesmo civil tivesse atentado contra a vida do tenente-coronel Gabriel Leal, que da Polícia Militar aqui do Estado do Mato Grosso, Renê, eu te pergunto, ele seria processado, esse civil, na Justiça Militar, não da União, mas na Justiça Militar Estadual? Aí que é a questão, né? O 124, parágrafo 4º, não faz a mesma abrangência, não é isso? Do 124, parágrafo 5º. Razão pela qual é possível fazer a interpretação no sentido contrário, né? De que o civil, nessa situação, responderia ou seria julgado e processado
na justiça comum e depois julgado perante o tribunal do júri, que é o assento constitucional para isso, né? Como o Wesley colocou muito bem aí, o que acontece nessa situação do civil que pratica um crime contra um militar federal, contra um militar das Forças Armadas, é justamente uma exceção à regra do tribunal do júri, tal qual acontece, por exemplo, com o detentor de foro por prerrogativa de função, que também comete no exercício da função, ou em razão dessa função, um crime doloso contra a vida. Nessa situação, a regra excepcional, a regra do tribunal do júri é excepcionada pelo foro por prerrogativa de função, e nessa situação o sujeito responderia, portanto, pelo crime junto ao tribunal, junto à esfera de justiça competente para fazer frente a esse foro por prerrogativa. Então, exemplificando, se, por exemplo, um deputado federal, no exercício dessa função, ceifa a vida de um outro cidadão, ao invés de ele ser julgado por um crime doloso, ser julgado pelo tribunal do júri, pela justiça comum, ele será julgado, dependendo da situação, pela justiça comum, mas junto ao Supremo Tribunal Federal, onde é o foro por prerrogativa de função em razão deste mandato eletivo. Se você me permite, a premissa que a gente tem que chegar, então você respondeu adequadamente. Civil jamais será réu na justiça militar estadual. Nunca. E por que nunca? Porque o 125, parágrafo 4º, diz: serão processados na justiça militar estadual os militares estaduais. Portanto, o civil que cometer crime, homicídio, e qualquer outro crime, ainda que contra as instituições militares estaduais, será processado na justiça comum. Agora, você deu um exemplo aí que me preocupou se eu não entendi bem, que eu fui correr os olhos aqui nos meus apontamentos. Você disse deputado estadual ou deputado federal? Não, federal. Federal. Porque o deputado estadual que cometeu homicídio, olha só, queridos ouvintes, o deputado federal que cometer um homicídio, sim, será julgado perante o Supremo Tribunal Federal, salvo engano, o artigo 102, né? Que vai disciplinar a competência originária lá, ou por foro, por prerrogativa de função. Mas e se o deputado for estadual e cometer um crime doloso contra a vida? Para a gente aproveitar essa miscelânea, nós estamos falando de homicídio, de competência, saindo um pouquinho da questão militar. Me apresso em responder. Como deputado estadual não tem competência prevista na Constituição Federal. O deputado estadual tem sim a previsão do foro, prerrogativa de função, foro privativo, ou popularmente dito foro privilegiado, né? A imprensa diz a expressão foro privilegiado, que é a nomenclatura menos técnica. Mas a competência está prevista apenas na Constituição estadual. E o júri está previsto na Constituição Federal. Quando, então, um deputado estadual comete um crime de homicídio, ele não vai para o Tribunal de Justiça. A respeito, inclusive, o Supremo Tribunal Federal editou súmula vinculante. Súmula vinculante diz assim, a competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente na Constituição estadual. Então, naquele exemplo, um promotor de justiça que cometeu um homicídio, ele será julgado aonde, Renê? Um juiz de direito. Um respectivo tribunal em que ele atua, tendo em vista que essa previsão tem assento na própria Constituição. No artigo 96, inciso 3. Exatamente. Isso é muito bom de ser esclarecido, né? Porque Exato. o pessoal pode achar que isso é feito de maneira leviana, mas, na verdade, essas exceções à regra constitucional do Tribunal do Júri devem ser feitas pela própria Constituição Federal. Exato, porque você ofende o princípio da isonomia. E para você ofender o princípio da isonomia, só a Constituição que está qualificada a fazê-lo, né? Aí, querido amigo César Pelisa, enorme, grande advogado da comarca de São Gabriel do Oeste, do Mato Grosso do Sul, também formamos junto. Muito, muito feliz, Dr. César, eu vi também a nossa colega Kelsen, né? Presidente do nosso centro acadêmico, né? Obrigado pela presença de vocês. Mas eu acho que, com relação à questão da tentativa do homicídio praticado pelo civil contra o militar das Forças Armadas e militar estadual,
né? Tá esclarecido. Se for o civil contra militar das Forças Armadas, a competência, por incrível que pareça, é do Nilson Portela, grande advogado militarista, esposo da nossa amada colega Elisa Renê. Está com a gente aí. Mais alguma? Vamos problematizar essa questão. Então, se o civil que mata o militar é julgado pela justiça militar, certo? E os crimes conexos... Civil que mata o militar. O militar, o militar das Forças Armadas, que esteja... Das Forças Armadas. Que haja, evidentemente, o nexo com relação a essa função, ou em razão dessa função. Nexo etiológico. Mas ele também pratica uma série de outros crimes, digamos, ocultação de cadáver, outros crimes ligados e conexos a esse crime de homicídio. A questão que também podemos enfrentar, né? Esses crimes conexos são levados a julgamento também pela Justiça Militar e não sendo levados a julgamento pela Justiça Militar. Qual é o foro competente para isso? Aí é uma questão problematizada. Não, vamos lá. Por conta da Lei 13.491, Rodrigo Soriano, obrigado. Por conta da Lei 13.491, que alargou o conceito de crime militar, o que a doutrina já convencionou de chamar crime militar por extensão ou por equiparação, esse civil que atentou contra a vida de um militar federal, a Justiça Militar da União vai foro atrativo para todos os crimes conexos, inclusive a ocultação de cadáver. Portanto, a Justiça Militar da União não vai restringir-se a julgar apenas o crime doloso contra a vida, né? Mas também os crimes a ele conexos. Hoje, tomava a liberdade de falar com um grande colega do Ministério Público Militar, Mário Porto. Antes de nós entrarmos ao vivo, Renê, ele me mandou um zap. Foi o último WhatsApp que eu respondi, a gente chama de zap, ninguém mais fala WhatsApp, né? E a Sandy aqui brava comigo, Alain, entra logo, já está começando. E eu tomei o cuidado de mandar para o Mário Porto, ilustre promotor de justiça do Ministério Público Militar, que atua no Rio de Janeiro, né? Mandei o link para ver se, não sei se ele conseguiu entrar. É o Paulo aí, marido da Sazenazzi, um abração, Paulo. E ele me contava que recentemente no Rio de Janeiro, um civil efetuou, salvo engano, disparos, atentou contra a vida de um integrante do Exército, que está lá na GLO, da Lei da Garantia da Lei da Ordem, né? Que é o Exército desaquartelar, não sei se existe essa expressão, ir até o professor Mário Porto, e ingressar a gente está vendo isso muito comum no Rio de Janeiro, né? Essa atuação ostensiva do Exército, e um cidadão atentou contra a vida. Exemplo desse que você deu, mas esse foi aqui no Amazonas, né? Mas não chegou, graças a Deus, felizmente, a tirar a vida desse integrante do Exército. Veja bem, ele está sendo processado tranquilamente, tentativa de homicídio, né? E aí agora tem uma questão um pouco mais técnica, que eu vou tentar ao máximo, Renê, porque nós temos um público muito eclético. Nós temos aqui de operadores do direito, muitos policiais militares que nem acadêmicos são, e eu vou tentar, nesse aspecto, ser menos, evitar ao máximo o juridiquês. Mas veja, entrou em vigor há 2 anos a Lei 13.977, salvo engano, esse é o número, que alterou a Lei 8457 de 92, que é a lei que cuida da organização da Justiça Militar da União. E esta lei passou a prever, na Justiça Militar da União, o julgamento de crimes militares pelo juiz de direito. Alguém está me mandando aqui? 13774, exatamente, obrigado. Tá ali, F Telestério. Desculpa. Manda o nome aí na próxima. Exatamente essa lei aí que o amigo participando aqui, 13774, mandou. Essa lei agora... Fernando Teles. Obrigado, Fernando. Essa lei, então, passou a... Fernando é membro do MPM. Obrigado, colega. Muito obrigado, viu? Pela ajuda e pelo prestígio da audiência. Então, veja, essa lei 13774
ela agora também criou a figura do juiz federal, que já existia, claro, né? Mas do juiz federal na Justiça Militar da União poder julgar monocraticamente o que não existia, Renê, na Justiça Militar da União. Então, aqui, me corrigindo, doutor Fernando Teles, excelente promotor, então fica o registro, doutor Fernando Teles, colega do Ministério Público Militar. Então, essa figura do juiz de direito julgar sozinho, monocraticamente, singularmente, crimes militares, só existia na Justiça Militar dos Estados. E essa lei 13.744, a partir de 2018, também passou a prever a figura do juiz de direito militar, que eles chamam juiz federal da Justiça Militar, passar a julgar os crimes militares contra civis. Conversava hoje com um grande colega, Mário Porto, do Ministério Público Militar do Rio de Janeiro, e esse cidadão civil que tentou contra a vida deste integrante do Exército, então, foi denunciado por tentativa de homicídio na Justiça Militar da União. E quem está julgando esse processo, porque praticado por um civil, é o juiz de direito monocraticamente, o juiz de direito militar da Justiça Militar da União, juiz federal, monocraticamente. E ele já me antecipou, Mário Porto, se eu estou cometendo uma impropriedade, me corrija, né? Mas ele disse que ele não concorda com esse posicionamento, né? Ele vai aviar os recursos, parece que ele vai entrar aí com o remédio processual habeas corpus, porque ele entende que não pode o juiz de direito militar federal julgar um crime doloso contra a vida. Ele entende, o Mário Porto é um colega de uma atuação impecável, né? Tem um grande cabedal na atuação castrense militar, e ele entende, então, que o julgamento, sim, tem que ser perante a Justiça Militar, mas perante o órgão colegiado, a chamada Conselho de Justiça, porque, como todos sabem, a Justiça Militar é um órgão colegiado de primeiro grau. Estranho isso, né? Nós temos um órgão criminal colegiado de primeiro grau. Eu tive o prazer de, durante quase 5 anos, atuar na Justiça Militar, e os julgamentos se dão por um órgão colegiado, compostos por oficiais da Polícia Militar ou bombeiros militares, né? Mesma coisa no caso das Forças Armadas, mas quando a vítima é civil, e neste caso, na Justiça Militar da União, quando praticado por civil, o crime é julgado pelo juiz monocrático. E como se trata de um crime doloso contra a vida, o colega Mário Porto está com essa tese, eu acho, tentadora, claro, polêmica, né? Mas ele entende que não é o juiz de direito militar federal que deve monocraticamente julgar sozinho essa tentativa de homicídio contra o integrante das Forças Armadas, e sim o Conselho, o órgão colegiado, porque, diz ele, como o tribunal do júri é um órgão colegiado, entende ele que, por uma coerência, deve, então, ser julgado não monocraticamente. É uma tese, vamos ver como, né, ele está aviando, vamos ver como que os tribunais vão se comportar a esse respeito. Perfeito. Pessoal, vamos avançar na temática e responder justamente a grande questão colocada aí como tema da live, né? O homicídio praticado por militar, o homicídio praticado por militar, e isso vai se bifurcar militar estaduais e militares federais, as questões relacionadas, primeiro, à possibilidade e à competência, a atribuição para a investigação desses crimes, e, em um segundo momento, o julgamento, para depois, em seguida, a gente fazer o fecho, fazendo algumas considerações críticas ou de senso crítico, que permeiam algumas ações que estão ajuizadas no Supremo Tribunal Federal, que procuram questionar a possibilidade do civil, que foi essa primeira hipótese que nós comentamos. Aliás, vamos comentar ela agora, né? Melhor, né? O civil, então, como o Alan bem explicou, que pratica um crime contra um militar federal de homicídio, ele será julgado pela Justiça Castrense, pela Justiça Militar Federal. A questão que se coloca, essa exceção constitucional, ela viola compromissos internacionais, ou, para ser mais específicos, tendo em vista a possibilidade e um precedente julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no ano de 2013, que justamente considerou que os civis não deveriam ser julgados
junto às justiças militares, porque isso representaria a violação de garantias de isenção, de imparcialidade desse julgamento, para que isso poderia representar um prejuízo para esse civil, a questão que já se assombra ou já está, inclusive, sob a discussão no Supremo Tribunal Federal, por meio de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, ajuizada no ano de 2013, número 289, ajuizada pelo Procurador-Geral da República à época, no Supremo Tribunal Federal. A questão é como que você vê essa, digamos, possibilidade, frente ao que nós temos na nossa legislação, de conceber ou não que um civil seja julgado pela Justiça Militar, como a gente bem colocou, e entendam, meus amigos, numa situação de exceção dentro dessa sistemática do 125, parágrafo 5º da 124, parágrafo 5º da Constituição Federal. Mário Porto, minha saudação, vejo que você está aí, obrigado, amigo, pelo prestígio, obrigado pela inestimável ajuda, conversávamos há pouco, né, colega do Ministério Público Militar, atuando numa promotoria bem complicada, que é o Rio de Janeiro. Vejo aí o professor Jorge César Assis, obrigado, professor, pela sua participação. Vossa Excelência é um ícone, né, uma referência, ex-integrante do Ministério Público Militar, aposentou recentemente, né, e agora está aí continuando, apaixonando, produzindo literatura e atuando no foro especializado da Justiça Militar. Os cumprimentos, professor Jorge César. Renê. O Mário Flávio Porto perguntou se é esse caso, o Palamara Irebarne, e é esse mesmo. Exatamente esse o precedente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que entendeu em 2013 que não era possível haver esse tipo de julgamento de civil junto à Justiça Militar. Professor Jorge, não saiba, eu quero ao final fazer uma provocação, e como o senhor hoje está na honrada e destacada advocacia, ao qual eu quero render todo o meu apreço, a minha consideração por todos os advogados que estão aqui presentes, colega Jorge Assis, colega Amaury Dias, meu amigo Pires, Luiz Fernando, a gente tem que sempre lembrar, nós operadores de direito, promotores, juízes, defensores, que o advogado René, indispensável à administração da justiça, conforme encerra a Constituição. Dr. Carlos Dorico, um prazer, meu irmão, abençoado, e é testemunha, né, doutor Carlos? Que eu sempre, nos nossos julgamentos, é um grande advogado, excepcional advogado, ético, profundo conhecedor do direito militar, e nós já saímos muito na pancada, doutor Carlos, né, nos julgamentos aqui na Justiça Militar de Cuiabá. Eu sempre, com o maior respeito, o senhor, Vossa Excelência bem sabe que eu sempre inicio mencionando o artigo 133 da Constituição Federal, que é o que descreve a importância do advogado, né? O advogado é indispensável à administração da justiça. Renê, o Supremo Tribunal Federal já vem paulatinamente em vários julgados. Mário, professor Jorge, confirma aí para eu não ficar mentindo sozinho aqui, mas o Supremo já vem paulatinamente interpretando, restringindo os civis na Justiça Militar da União. O Supremo vem cada vez mais restringindo, justamente por conta, na exégese, na esteira desse julgamento. Então, o que outrora era um entendimento um pouco mais amplo, cada vez mais o Pretório Excelso, então, na esteira desse entendimento, vem minimizando, né? Só para você ter uma ideia, vem a calhar dentro dessa discussão, nós lembramos que a Lei 9.099, a Lei dos Juizados Especiais Criminais, ela veda a sua aplicação na Justiça Militar. O Danilo Arcângelo está entrando aí, Renê, e o nosso colega Antônio Sérgio Perdade. O Danilo, cadê o Bruno, Danilo? Manda um abraço para o seu pai, nossos eminentes advogados, a nossa querida presidente Venceslau, e o Antônio Sérgio, nosso grande colega, ícone, referência, acaba de ingressar, ele estava lecionando na UFMT e acaba de vir. Obrigado, Antônio Sérgio. Bom, então, a Lei 9.099 veda a aplicação dela, a Lei 9.099, na Justiça Militar. Ela restringe. E com isso eu quero... Obrigado, Danilo. E com isso eu quero abrir um link para depois você me deixar a gente falar um pouquinho do acordo de não persecução penal. Sei que vai abrir um pouco, mas dentro de toda essa sistemática na Justiça castrense. E o Supremo Tribunal Federal tem admitido
tem tido que esse artigo 90A da Lei 9.089, que restringe a aplicação da Lei 9.099 na Justiça Militar, ele diz: esse dispositivo só é válido para militares. É dizer, os civis que cometerem crimes de menor potencial ofensivo, por que não estão jungidos à hierarquia, à disciplina inerente à função castrense de PMs, BMs, integrantes das Forças Armadas? O civil pode sim ser agraciado, por exemplo, com transação penal e com, por exemplo, suspensão condicional do processo e as medidas despenalizadoras criadas pela lei para os civis. Mas o próprio Supremo, toda vez que ele, nos casos em que ele aplica esses institutos, ele vem minimizando. O Supremo vai chegar um momento que definitivamente vai se deparar com essa questão. Qual questão? Civil não pode ser réu na Justiça Militar da União. É uma questão, talvez, de lege ferenda ou não, mas é importante também dizermos, Renê, também conversava isso com o Mário Porto, ele tem muito mais autoridade do que eu, muito mais cabedal do que eu nesse aspecto, e colega Mário Porto me auxilia aí, mas no Brasil, a diferença dos Estados Unidos, em que lá a corte é marcial, é dizer, os integrantes do Ministério Público e do Poder Judiciário são integrantes das Forças Armadas. Então, talvez, Mário Porto, colega Jorge Cis, talvez se aqui no Brasil nós estivéssemos numa corte marcial, aí sim seria inadmissível civil fazer parte, né, ser réu. Mas como aqui os promotores de justiça, seja do Ministério Público Militar, seja do Ministério Público Estadual, os juízes de direito, seja os juízes de direito que fazem concurso para as auditorias da Justiça Militar, e os juízes de direito estaduais, como eles são externa corporis, eles não são integrantes das instituições. Eu vou repetir isso, tá, Renê? Talvez seja muito importante. Como os juízes federais militares e os membros do Ministério Público Militar não são integrantes das Forças Armadas. E como os promotores de justiça estaduais e os juízes de direito do foro militar não pertencem à Justiça Militar, eu penso que essa ideia se esvai. Porque é alguém fora que faz parte daquele órgão do Poder Judiciário. Né? Nós tínhamos até aqui nós temos o Poder Judiciário com os mesmos atributos que procuram assegurar um julgamento isento, um julgamento responsável do cidadão também que é feito na justiça comum. Então não haveria os mesmos questionamentos éticos ou razões capazes de inquinar esse julgamento de parcial ou de equivocado que poderiam levar ao sucesso dessa inconvencionalidade dessa tese. Bom, então vamos encerrar essa questão do homicídio do civil em face do militar, o que levaria à possibilidade dele ser julgado perante a justiça militar. E vamos enfrentar, então, a questão mais rotineira, a questão mais comum, a questão mais que se apresenta mesmo. Giovana, prazer te ver aqui, Giovana. Que é o julgamento, ou qual seria a competência para julgamento de militares que praticam crimes de homicídio, primeiro em face de militares, Alain, porque a gente depois pode falar militar que pratica crime de homicídio em face de civil e militar que pratica homicídio em face de militar. Então, começando por essa hipótese. O militar que pratica um crime de homicídio em face de outro militar, como é que isso deve ser resolvido? Quais são os parâmetros para a gente estabelecer qual a justiça competente para isso? Bom, antes de responder, eu vi que o professor Jorge César deu um joinha quando eu falei da questão do civil, só parece que ele está... Eu estou bem escorado, não estou sozinho na possibilidade de admitirmos civis, sim, como réus na Justiça Militar da União. Deixa eu fazer só um lembrete para todo mundo. O Instituto Etna, gente, ele tem uma pós-graduação, e essa é a grande razão da nossa live, ele tem uma pós-graduação em especialização justamente em direito militar e processual penal militar e disciplinar. Então, essa temática que eu e o Alan estamos tratando, ela é, evidentemente, aqui uma live com um conteúdo muito mais simplificado, mas assuntos como esse são tratados de maneira muito mais acadêmica, muito mais científica nesta pós-graduação. Eu convido todos a acessarem o site, né, do Instituto Etna para verificar justamente o conteúdo dessa pós-graduação e ali vocês vão encontrar as informações
sobre o corpo docente, sobre a coordenação feita pelo nosso Jorge César de Assis, como o Alan comentou. Vamos ver até o convite e o depoimento feito pelo colega que acabou de mencionar, de falar com a gente aí, o Fernando Teles, o procurador do IPM, e vocês vão poder enxergar e verificar que é uma pós-graduação especializada em Direito Penal Militar. Fica aí o convite para todo mundo. Renê, o doutor Jorge é coordenador. Renê, o doutor Jorge é coordenador da pós-graduação do Etna aí, do Direito Militar do Etna. Obrigado, professor Jorge, mais uma vez. Bom, então a pergunta, Renê, mais uma vez eu quero agradecer o convite, né, ao Instituto Educacional Etna, né, obrigado, professora Luísa Brum, pela oportunidade, né, professor Jorge César. Mas olha, militar, então agora nós saímos do civil. Nós estamos em militar que comete crime contra militar. É isso? Isso. Se esse crime vai ser julgado pelo tribunal do júri ou se esse crime vai ser julgado pela justiça militar, pela justiça militar. Késia, minha querida Késia, né, um beijo. E aí? Bom, a melhor resposta, cadê o Murilo Carrinho, que, se Deus quiser, vai encerrar as fileiras do Ministério Público no tempo de Deus, né? Querido Murilo, tão logo, ele que está se formando em Direito na Toledo, a universidade onde o Renê teve o prazer de coroar, né, se tornar bacharel em Direito. Então, a melhor resposta para concursos depende. E depende do quê? Bom, primeiro, militar que comete crime contra militar quase sempre será da justiça militar o processo e julgamento. Agora, professor Jorge César, Mário Porto, tem mais um colega, Fernando Teles. Aqui eu quero fazer uma crítica ao Supremo Tribunal Federal, de um modo geral ao STJ, né? Crítica essa, claro, querido Murilo, crítica essa dentro das balizas democráticas, respeitosamente. Eles, me perdoe, Renê, não conhecem tanto direito processual e direito penal militar, né? Porque sai um pouco do beabá, sai um pouco do diapasão, sai um pouco do padronizado. E a matéria é complexa. Não, mas o que acontece? Vamos lá, eu vou fazer, Renê, é sempre cansativo, fastidioso, mas eu vou fazer uma leitura rápida para defender a tese de que é crime militar e depois nós vamos conversar. Quem está chegando? Aninha? Querida Aninha Beatriz? Aninha, minha linda, tudo na paz? Tudo bem com você? Cuidando direitinho do Pedro Henrique? Um beijo, minha linda. Quero cumprimentar também o Marcelo, o Dr. Marcelo Santos, da Corregedoria da Polícia Militar. Olha, o artigo 9º, Renê, já diziam os romanos, in clarat cessat interpretatio. Na clareza, não há que se interpretar. O artigo 9º, inciso 2, a linha A do Código Penal Militar, diz o seguinte: consideram-se crimes militares em tempo de paz. E tomara a Deus que continuemos sempre aplicando esse artigo 9º, que é em tempo de paz. Porque o artigo seguinte, está amarrado em nome de Jesus, já diziam nós tementes a Deus, é os crimes militares em tempos de guerra. Tomara que esse fique só como exemplo de laboratórios. Mas ficamos, então, com a hipótese atual do regime que vige em tempos de paz. Os crimes previstos nesse código, e na legislação, e aí com a alteração da Lei 13.491, quando... A bateria está acabando aqui, Santi. Acho que escapou o fio. Ele diz assim: por militar em situação de atividade contra militar na mesma situação. Ponto. E o que eu quero destacar aqui é o meu ponto. O legislador, Renê, no Código Penal Militar, exigiu apenas uma condição para que seja crime militar: que seja militar em atividade que pratique crime contra outra militar na mesma situação. Que situação, Renê? Em atividade. De atividade. Agora, é importante dizer a todos os ouvintes, talvez até você, Renê, que atividade aqui não tem nada a ver com militar em serviço.
Sim. Militar em atividade é mais abrangente, é mais amplo do que militar em serviço. Por exemplo, o tenente-coronel Gabriel Leal, que nos dá o prazer da sua presença, que nos honra, ele, se ele estiver de férias lá no Guarujá, ele não está de serviço, mas ele continua como militar. Cortou aí um pouco? Cortou, mas pode falar. Já voltou. Você entendeu? Militar em atividade opõe-se, é o antônimo, é o contrário do conceito de militar em inatividade. E o que é o militar em inatividade? Aquele que já pegou o chapéu, aposentou-se, como aquele que está na reserva remunerada ou reformado. Então, militar em atividade não é o que está em serviço necessariamente, é aquele que não está aposentado. E o legislador foi muito sábio, técnico, minucioso. Ele disse, considera-se crime militar aquele praticado por militar em atividade, repito, aquele que não está aposentado, aquele que está na ativa, como o tenente-coronel, como o coronel Alvarenga, perdão, eu rebaixando o nosso corregedor da Polícia Militar, que nos prestigia. Se ele estiver de férias hoje, eu não sei se o coronel Alvarenga está de férias, mas ele não está em serviço, mas está em atividade. O Jorge, você vê que o doutor Jorge está mencionando que para ele, para essa competência se firmar com base nesse dispositivo, tem que se verificar a efetiva ofensa à instituição militar. E essa é uma, pelo que eu dei uma lida no tema, é exatamente uma das linhas de interpretação do Supremo, né? Bom, o Supremo, eu respeito, divirjo do professor Jorge César, mas nesse aspecto estou sozinho, professor, mas o senhor só está com o Supremo Tribunal Federal. Então, acho que o senhor está muito melhor do que eu. Eu divirjo, e respeitosamente, por quê? Porque, veja bem, nessa linha A, ele não usou qualquer outro fator discrimine. Vou explicar. Se ele dissesse assim, será crime militar aquele praticado por militar em atividade contra militar em atividade, vírgula, e desde que seja assunto relacionado à caserna? Não. O legislador não o fez. O legislador foi... Não fez ressalva, não fez condicionamento. Não, fez... E aí aquela máxima, onde o legislador não distingue, não cabe ao intérprete fazê-lo. E acho que o meu posicionamento ganha mais força se nós lermos as hipóteses depois previstas. Porque nas hipóteses seguintes, na linha B, na linha C, veja, na linha C, por exemplo, ele vai falar assim, por militar em serviço, atuando em razão da função, em lugar sujeito à administração militar. Veja que nessa hipótese, além do critério ratione persona, o louco, ele utilizou também, professor, o critério ratione loci, o local. Então, na linha A, ele não utilizou nenhum critério que não critério propter office ou ratione persona. Veja que nessa linha que eu mencionei, ele exige, além do critério persona, o critério local, ratione loci. Então, assim, nós tivemos recentemente, não sei se foi o professor Jorge César agora na condição de ilustre advogado, nós tivemos um caso em Santa Maria, Rio Grande do Sul, em 2015, em que um soldado do Exército, professor Jorge César, Mário Porto, mais colegas aí, um integrante do Exército, a pretextar o que o professor Jorge César entende que, para este crime ser militar, é necessário que esteja relacionado à função castrense. E eu divirjo, divirjo porque o legislador não fez essa distinção, e eu digo que onde o legislador não distingue, não cabe ao intérprete fazê-lo. Dizia que no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, um soldado que é participante daquela magia negra, não sei se eu posso chamar isso de religião, com todo respeito. Né? Alguém até fez uma pergunta sobre esse tema. Levou o colega de farda até uma localidade, esquartejou e matou brutalmente. Veja, um militar do Exército matou outro militar do Exército
em assunto que não tem nada a ver com a caserna, que não tem nada a ver, Coronel Tércio, que não tem nada a ver, tá feliz né, com a epopeia do Palmeiras em 51, foi lágrima, suor e tal. E em 51, dizia eu, em Santa Maria, tirou a vida de um colega de farda. O colega que é uma referência no direito militar, né? Você o conhece, você inclusive acaba de escrever esse livro aqui, ó, do meu irmão, Lei Anticrime, e tem artigo aqui, né, do Cícero Robson Coimbra Neves, né, que é uma referência no direito penal militar, a quem eu socorro muito, né, quando atuante nessa promotoria, e o Cícero ofereceu a denúncia, Renê, ele, enquanto Ministério Público Militar, ele ofereceu a denúncia desse militar que matou um colega militar por motivo de magia negra na Justiça Militar. Pois bem, essa questão chegou até o STJ, a Defensoria Pública da União disse, tal como o professor Jorge César Assis, disse que não era crime militar, porque não era assunto afeto, relacionado, concernente à Justiça Militar, assunto relacionado, melhor dizendo, às instituições militares. Já eu cumprimentei o Coronel Solvivski, mas cumprimento mais uma vez, Coronel Solvivski. E o STJ falou, esse crime não é militar, na esteira do entendimento do professor Jorge César, e houve um recurso para o Supremo Tribunal Federal, e o ministro Celso de Mello entendeu que não basta ser militar da ativa contra militar da ativa. É necessário que haja... Doutora Érica Caroline, obrigado pela sua presença. Era necessário que houvesse conexão com a instituição militar. Divirjo respeitosamente, né? Nesse aspecto, eu estou com o professor Enio Luiz Rosseto, juiz militar no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que diz que o legislador não distinguiu, diferente das hipóteses posteriores na linha B, C, que ele vai usar o critério ratione temporis, ratione loci, ratione propter officie. Não, ele só exigiu militar. A Juliane parece que entrou aí, Sandy, confere para mim, a nossa querida Ju Batata. Entrou aí o comandante Alexandre Dalaco, o comandante, nossos cumprimentos. O André Tetão, Renê, acaba de entrar aí. Eu vi. Como é que tá, André? E aí, então veja, como o legislador não distinguiu, ao nosso sentir, ficou claro, quisesse o legislador colocar uma trava, o fizesse, né? De maneira que, fato é que está vingando a tese no Supremo Tribunal Federal de que, se não for relacionado à função castrense, é crime comum. Divirjo diametralmente, porque é o que o Adriano Alves Marreiros, outro grande ícone, sustenta. Por que esse crime é militar? Porque haverá repercussão lá na caserna deste fato, que é o que ele usa de forma magistral, Caio Loureiro, que é o que ele usa de forma magistral, eu te pego lá fora. Veja, um oficial vai na balada, um oficial que está na pista, tá, Tenente Coronel Gabriel Leal? E vai na balada e lá encontra com um praça. E lá eles têm uma rixa, ambos militares da ativa. E aí esse crime é comum, daqui a 2 dias eles vão se cruzar nos corredores do batalhão da Polícia Militar. Então, a hierarquia, a disciplina está acima, ao nosso sentir, da necessidade da manutenção da ordem pública, especialmente nas fileiras militares, que são funcionários públicos sui generis, porque andam armados, lidam com armamentos, com instrumentos beligerantes, né? Então, é isso. Agora, nem sempre é preciso dizer que o militar que comete um crime contra outro militar, nessa minha ótica, nós já vimos que o Supremo entende, mas nós temos que levar em consideração também militares. Obrigado, Tenente Coronel Dercio, tá vendo? Por isso que não, e me chamam para jogar bola lá no círculo militar, que aquela vez deu para trás, né, Coronel Dercio? Então, eu entendo perfeitamente que é crime militar, sim, ainda que não afeto a justiça militar. Salvo engano, para finalizar esse assunto, Renê, se minha memória não me falte,
tem uma súmula, eu vou ver se eu olho rapidamente, do STF, do STJ, Renê. Me ajude aí se você tiver com o computador, que eu acho que é a súmula 53, hein? Olha que coisa impressionante. Se minha memória não estiver me traindo. Veja que interessante essa súmula, Renê. Ela diz assim: compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar civil acusado da prática de crime comum contra instituições militares. Não era essa. Achei. Súmula 78. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar o policial militar por crime de promover ou facilitar a fuga de preso de estabelecimento penal. Também não é essa. Me ajude aí, Mário Porto e demais colegas, que diz que compete à Justiça Comum, compete à Justiça Militar julgar crime de militar praticado ainda que fora da unidade da federativa ao qual ele pertence. Para mostrar que mesmo fora da unidade federativa, ele é policial militar 24 horas. Enquanto a gente aguarda uma nova indagação, eu vejo se eu acho essa súmula aí. A Sandy vai me ajudar se alguém vai mandar o número dessa súmula aí para me ajudar. Então, agora vamos para a exceção. Existe alguma situação em que um militar possa matar outro militar e não ser julgado pela justiça militar? Eu achei a súmula e acabei não prestando atenção na sua indagação. Não, pode? Como é que é? A súmula 78. Compete à Justiça Militar processar e julgar policial de corporação estadual, ainda que o delito tenha sido praticado em outra unidade da federação. Isso mostra que... Quem está nos saudando aí, a Associação do Mato Grosso do Sul deve ser o Romão, né? Romão, craque de bola, Romão. Vamos organizar aí o torneio. O colega Marcelo mandou a súmula, 47, né? Compete à Justiça Militar. Eu acho que é a súmula 78. Eu acho que não é a 47, não. Eu acho que é essa que eu li. Alguém mandou aí, ó. Desculpa ter ouvindo aí a Josada Teixeira. Tá dizendo, Romão, um abraço, meu irmão. Mas não é, eu acho que... Não, eu acho que é a 78 mesmo. Quem mandou? É a súmula 78 que eu acabei de fazer a leitura. Ainda que o crime seja praticado em outra unidade da federação por policial militar da ativa, esse crime volta para a Justiça Militar Estadual daqui. Perfeito. E aí a sua pergunta. Aí o professor está mandando. Obrigado, professor. É o Rafael. É o Rafinha. Obrigado, Rafa. Obrigado, Rafa. Bom, então nós definimos aí, na tua interpretação, as situações em que o militar que mata o outro responderia, segundo o teu entendimento, sua compreensão, na Justiça Militar. E quando ele não responderia, então? Quando que um militar matando o outro não responderia na Justiça Militar? Para o pessoal compreender o seu raciocínio mais fechado, né, completo. O meu raciocínio é assim, mas temos que lembrar, o Supremo caminha no entendimento contrário ao meu. O Supremo diz que, resumido, militar da ativa que comete crime com militar da ativa, o crime só é militar se for assunto relacionado à função, à função castrense. O Alan diz, o Alan, Enio Luiz Rosseto, Adriano, Cícero, Robson Coimbra Neves, nós sustentamos que, a despeito de o assunto ser ou não afeto à atividade castrense, por conta, principalmente do Te Pego Lá Fora, por exemplo, por conta dos princípios da hierarquia e disciplina, esse crime é sim militar. Esse crime não seria militar na hipótese de um policial da ativa cometer contra, por exemplo, um policial militar que já está na hipótese da inatividade, né? Completamente fora das hipóteses, e aí esse militar não ser militar da ativa. Assunto um pouco mais polêmico é um militar da ativa, da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, praticar um crime contra um policial militar do Estado do Paraná, ambos estando em atividade. Bom, aí dificulta bastante, né, a gente admitir que nessa hipótese seria crime militar, né? Talvez se fosse Mato Grosso do Sul, que são estados limítrofes, a minha tese ganharia um pouquinho mais de gordura. Mas como se parte de um estado completamente distante, né,
em que não haveria possibilidade, ressalvada a possibilidade da Força Nacional, Renê. Veja, a Força Nacional ela é composta, e agora recentemente a Constituição Federal foi alterada para criar a Força Nacional, mas ela é composta hoje de policiais militares do Brasil inteiro. Né? E se lá no Rio de Janeiro nós tivemos agora o emprego da Força Armada, salvo engano, no início do ano passado, em Manaus, né? por conta de uma organização criminosa atacando o terror lá no Amazonas, né? E foi a Força Nacional que é composta, na sua grande maioria, por policiais militares do Estado e do Brasil inteiro. Esse crime vai vir para a Justiça Militar Estadual. Perfeito. Bom, agora então, o fecho, o último assunto relacionado a tudo isso. Um crime de homicídio praticado por um militar contra, evidentemente, a última hipótese, né, contra um civil. Como é que isso é regulamentado pela legislação, embora esse já seja um tema bastante conhecido, mais ou menos, da comunidade jurídica, mas não custa a gente fazer esse esclarecimento. Militar, seja estadual, seja das Forças Armadas, que mata um civil, onde ele é julgado, e por quem ele é investigado e depois por quem ele deve ser julgado. Bom, questão palpitante, pantanosa, extremamente espinhosa, né? O militar estadual que comete um crime contra um civil, estando ou não estando em serviço, estando ou não estando nas hipóteses do artigo 9º do Código Penal Militar, que é o sistema nervoso central do direito penal militar, o artigo 9º, que vai delimitar as hipóteses de crime militar. Volto, então, à premissa. O militar estadual que comete um homicídio contra civil, estando ou não estando nas hipóteses do artigo 9º, em qualquer das hipóteses, ele será julgado na justiça, no tribunal do júri estadual. Fiz essa premissa? Fiz. Então, vamos lá. Um policial militar. Vamos pegar o exemplo mais comumente. Um policial militar que atende uma ocorrência porque um assaltante tomou uma casa e uma família como refém e é acionado via cupom. A adrenalina toma-lhe as veias, o suor e o raciocínio começa a ficar mais acelerado, o coração mais palpitante. Ele tem que chegar ali naquela casa para salvaguardar a vida de toda uma família que está nas mãos de criminosos. Imaginemos que nessa situação os criminosos não se rendem e recebem a polícia militar, não com um buquê de flores, mas a bala. Bala aí que eu quero dizer com projéteis, disparos de armas de fogo. E nessa situação, o policial que tem que salvaguardar, faz um juramento para entrar na polícia militar, tal como o bombeiro militar, que dá a vida, faz o compromisso de dar a sua vida pela vida do civil. Ele acaba, nessa situação, atirando e alvejando lá o criminoso, arrebatando-lhe a vida. Veja, nesse exemplo, eu estou diante de um caso de um policial militar que está em exercício de sua função e acaba arrebatando a vida de um criminoso. Não entrando na questão, claro, de legítima defesa, de estado de necessidade, de estrito cumprimento do dever legal, de exercício regular de um direito, que nesse meu exemplo narrado se amoldaria essa excludente de ilicitude, claro, mas se esse fato chegasse às barras da justiça, o julgamento dar-se-ia perante a justiça militar, perante o tribunal do júri. Por quê? Porque lá no 125, parágrafo 4º, que há pouco eu li, CPF cancelado, está mandando exatamente. Por uma questão de lhanheza na linguagem, eu me contive de não usar isso. Mas, acabando, sim. Aí. Nessa hipótese, o 125, parágrafo 4º, ele diz: compete à Justiça Militar Estadual julgar os militares estaduais nos crimes militares definidos em lei. Vou repetir devagar, Renê. Nos crimes militares, Alex, grande Alex, defensor público, honrado. Um abraço, meu amigo palmeirense. Tudo na paz?
compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares estaduais nos crimes militares definidos em leis, vírgula, ressalvado, Thaisa, ressalvado o Tribunal do Júri. Veja que o parágrafo 5º do 124, Renê, expressamente exclui da Justiça Militar os crimes, o julgamento, melhor dizendo, dos crimes dolosos contra a vida, ele exclui, tá o sinalzinho ligado, tá carregando, ele exclui da Justiça Militar o julgamento. Mas, para mim, também é de uma clareza solar. Ele não diz que esse crime não é militar, Renê. É evidente. Vamos ler comigo? Compete à Justiça Militar Estadual julgar os militares estaduais nos crimes militares definidos em lei, vírgula, ressalvado o júri. Eu quero dizer, o crime de homicídio praticado por militar em serviço, ele é crime militar. Só que o legislador constituinte falou, só que o julgamento eu quero que seja no júri. Mas o fato do legislador ter tirado o julgamento da Justiça Militar não desnatura esse crime. Ele continua sendo crime militar. Só que por uma opção do legislador constituinte, ele apenas deslocou o seu julgamento para Justiça Comum. E por que ele fez isso? E aqui, se nós temos alguns policiais, ainda temos muitos, aqui, com todo respeito, vai um pouco de puxão de orelha. E eu disse isso em vários julgamentos que eu participei na Justiça Militar. O crime de homicídio praticado por policial militar, que é, na sua grande maioria, empiricamente muito maior do que bombeiro militar, ele foi tirado da Justiça Militar por conta daquele famoso caso do soldado Rambo em Diadema, de Eldorado do Carajás, no Pará, da suposta chacina da Candelária. Houve alguns casos que envolviam absurdamente a morte de civis praticados por integrantes da gloriosa Polícia Militar. Houve uma pressão midiática e, então, tirou esses... houve lei e linguiça, nunca quero saber como são feitas, né? E aí, rapidamente, o Congresso editou a Lei 9299 de 96, tirando a competência desses crimes da Justiça Militar. Veja, até essa lei, que é de 96, os crimes de homicídio praticados por policiais militares iam para a Justiça Militar Estadual. E veio essa lei por conta dessa pressão de alguns casos midiáticos e acabou deslocando. Eu insisto, então, que é da Justiça Militar e a questão nevrálgica, né? A questão muito claudicante, extremamente palpitante. Portanto, quem investiga? Coronel Alvarenga está aí ainda? E quem investiga nas hipóteses de crimes de homicídio, nas hipóteses de crimes de homicídio praticado por policial militar? Quem investiga, para mim, inquérito policial militar. E por que eu digo isso? Porque é inquérito policial militar, porque o crime continua, na sua essência, sendo crime militar. A Santa me chamando a atenção aqui, vai vencer aí, Renê? Como é que estamos com o tempo? 9h20, né? Não, temos um tempo, mais uns 10 minutinhos, vai. 10 minutos, tá bom. Então, Coronel Varenga está aí. Então, Coronel Varenga, como o senhor bem sabe, né? O crime, Renê, continua sendo crime militar. Ele foi praticado no exercício. Aliás, que é a função mais típica que é o policial dar a vida para defender o cidadão. Quer dizer, você chama o crime de lesão corporal de crime militar. Você chama o crime de disparo de arma de fogo de crime militar. Você chama... E o crime de homicídio no exercício da função, você tem ele como crime não militar? Não tem sentido, né? O policial militar, quando ele vai agir, Renê, ele não tem que estar pensando num processo que o promotor ou o juiz vão lançar a mão. Ele tem milésimos de segundo para pensar. Ele tem um preparo para isso, há uma presunção e iure instanto de que ele tem o preparo. Nós vamos entrar depois em outra discussão, se o armamento é o adequado, como é que estão os projéteis, isso é uma discussão importante, mas refoge um pouco a questão jurídica. Mas há uma presunção. É a eles que foi destinado, está lá na Constituição Federal, o policiamento ostensivo, cabe à Polícia Militar. Eles têm essa função, eles não podem ficar preocupados. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo, para aqueles que não militam na área, eu não estou dizendo
que eu estou entregando essa investigação, segundo esse meu entendimento, para a Polícia Militar fazer corpo mole. Muito pelo contrário. As investigações, colega Amorim, obrigado, colega Amorim, obrigado, grande promotor, grande tribuno no Tribunal do Júri de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Amo você, Amorim. Se você não entrasse, eu ia destruir sua vida, como eu disse. Adailton, grande acadêmico da nossa UNOeste 92, 95. Então, eu não estou dizendo que haverá uma parcela, não haverá parcela de corporativismo. Ora, pois, se um promotor de justiça comete um crime, quem vai investigar, Renê? Procurador-Geral de Justiça. E nem por isso a gente se diz que haverá um exercício de corporativismo. Nós temos que dar a presunção que as autoridades públicas gozam. E veja, importante dizer, Renê, ainda que haja um absurdo corporativismo nas investigações, esse inquérito vai para a mão do promotor de justiça, que, segundo a Constituição Federal, exerce o controle externo da atividade policial, e essa atividade policial, seja ela civil, seja ela militar, Rafinha. Então, nesses quase 5 anos que eu fui promotor de justiça à frente da Promotoria de Justiça Militar, os inquéritos policiais, e tem muitos, temos vários delegados de polícia aqui nos assistindo, os inquéritos policiais também de homicídio são muito bem feitos, muito bem elaborados. E veja, como é que na prática eles fazem a investigação, termina o trabalho investigativo, encaminha para o promotor de justiça militar. Nós fazemos uma análise prévia se aquilo for um crime doloso contra a vida. Porque, veja bem, Renê, aquilo pode ser uma lesão corporal seguida de morte. Aquilo pode ser um homicídio culposo. E nessas hipóteses, lesão corporal seguida de morte e homicídio culposo, a competência é da justiça militar, não é da justiça comum, do Sim. Tribunal do Júri. Nós tivemos aqui em Cuiabá, eu fiz o julgamento, um caso, ficou conhecido como o caso da Casa de Câmbio. Bandidos entraram para assaltar, famoso, quem aqui de Cuiabá conhece? Obrigado, Caio. Quem aqui conhece, entrar no Dr. Google, aí escrever caso Casa de Câmbio, pode parecer uma cacofonia, mas é isso mesmo, caso da Casa de Câmbio de Cuiabá, em que bandidos entraram para assaltar uma lotérica e naquele momento, por uma infelicidade, digo infelicidade, né, porque CPF a menos, já disse o nosso colega Bastos aí, havia policiais militares. E o bandido não sabia. E houve troca de tiros. O policial militar atingiu o bandido no peito. O bandido continuou disparando, a arma do bandido lencou. Ele, claro, continuou disparando. Um dos projéteis acertou a caixa, matando a funcionária da lotérica. E pasmem, Renê, que infelicidade. Veio, infelizmente, a tirar a vida do próprio colega de farda. Quem fez a investigação? Inquérito policial militar. E ali teve civil. A denúncia do Ministério Público foi, nesse caso, por homicídio culposo. Né? Veja, terminou a investigação, houve o arquivamento, houve extração de cópias encaminhando para a promotoria comum. Ela promoveu o arquivamento em relação ao civil, o bandido, porque estava em legítima defesa, e nesse aspecto, como é doloso, nós não temos atribuição. Né? E o julgamento se deu, ao qual, inclusive, eu pedi a absolvição com base num dispositivo expresso no Código Penal Militar. Naquele momento, ele estava em um estado de uma legítima defesa de terceiro, né? Infelizmente, houve excesso absolutamente excusável aí, naquele caso concreto. Então, veja, essa investigação, ao nosso sentir, tem que ser perfeitamente realizada em sede de inquérito policial militar. Para finalizar essa questão, o Código de Processo Penal Militar, Renê, em seu artigo 82, parágrafo 2º, eu não vou ler agora por causa do tempo, mas ele diz assim: no caso de crimes dolosos contra vidas praticados por policiais militares, de novo, em claro e certo te interpretaste, os autos do inquérito policial militar serão encaminhados à justiça comum. De uma clareza solar. Não é dado ao legislador escrever normas inócuas. Isso é um princípio geral do direito. E o legislador disse, no caso de crime doloso contra a vida, os autos do inquérito policial militar serão, ao final, encaminhados à justiça comum. Então, esse artigo foi a Associação dos Delegados de Polícia, a ADEPOL, bateu as portas do Supremo, buscando a inconstitucionalidade deste artigo,
porque dizia que a tarefa atinente à investigação policial pertence aos delegados de polícia. E é óbvio que a essa importante, relevantíssima instituição, Polícia Judiciária Civil, a ela cabe a investigação dos crimes, das infrações penais, mas eu vou me socorrer da Constituição Federal, que lá no seu artigo 144, parágrafo 4º, que diz especificamente, diretamente as atribuições dos delegados, dos honrados delegados de polícia. Eu não vi aqui a doutora Juliana Chiquito, vou pegar ela depois, chamar a atenção da minha querida amada delegada de polícia, mas veja o que diz o parágrafo 4º do artigo 144 da Constituição Federal. As polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, claro, a Polícia Federal, né? As funções de polícia judiciária e compete a eles o que? A apuração das infrações penais, vírgula, exceto os crimes militares. Veja que a própria Constituição Federal determina que os crimes militares será investigado em sede de inquérito policial militar. Aí eu te pergunto, Renê, eu tive várias denúncias, enquanto atuando na promotoria militar, de crimes gravíssimos de corrupção, de concussão, das mais variadas crimes contra a administração pública, em que eu ofereci denúncia com base no quê? Inquérito policial militar. Por que que não se diz que nesses casos há corporativismo e tão somente haveria essa pecha nos crimes dolosos contra a vida? O que, naturalmente, não só pelo texto da Constituição Federal, se esvai. A ADEPOL entrou com uma DIN contra aquele artigo 82, parágrafo 2º, como eu disse, e o Supremo Tribunal Federal não concedeu a liminar, dizendo que a norma era constitucional, né? De maneira que ele não julgou o mérito, essa questão ficou aberta, mas eu digo, se toda norma goza de presunção relativa de veracidade, de legalidade, né, como toda e qualquer norma goza dessa presunção, imagine uma norma que foi levada até o Supremo. Eu digo, ela goza de uma presunção relativa ao quadrado, porque o Supremo, que é o guardião da Constituição, foi provocado e não a extirpou do ordenamento, ela que já tinha laivos de constitucionalidade, ganhou ainda mais razão de ser uma norma constitucional. Mas é verdade dizer, a questão é claudicante, a questão é tormentosa. Agora, é óbvio que se um policial militar da ativa, por exemplo, tirar a vida da sua esposa porque ela deixou queimar o feijão, não estando nas hipóteses do artigo 9º, e veio a cometer um homicídio, por exemplo, contra a sua esposa, e ela não é militar, que fique bem claro, este crime sim um crime que deve ser investigado no caso aqui de Cuiabá, pela Delegacia de Homicídios, pela DHPP, porque não está, apesar de praticado por um policial militar, não está nas hipóteses do artigo 9º, ou seja, não é toda vez que um policial militar praticar um crime de homicídio que a investigação dar-se-á em sede de inquérito policial militar. Se ele praticar um crime de homicídio nas hipóteses do artigo 9º, entendo perfeitamente que esse crime deve ser investigado em sede de inquérito policial militar, e não em sede de inquérito policial pela Polícia Judiciária Civil. É isso aí, pessoal. Como vocês percebem, o assunto é extremamente extenso, complexo, difícil de compreender num primeiro momento, porque existem muitas... Primeiro, a legislação é complexa, e toda legislação que diz respeito à competência, principalmente no nosso país, enseja esse tipo de discussão muito difícil de ser resolvido facilmente. Segundo, que os métodos de interpretação desses conflitos de competência acabam ensejando alguns questionamentos a respeito que dificultam a compreensão de uma maneira mais segura a respeito dessas interpretações. É sempre muito triste, muito ruim para o direito brasileiro essas discussões de competência que acabam alongando desnecessariamente, muitas vezes, o julgamento de alguns processos, mas isso reclamava, sem dúvida nenhuma, uma redação das normas processuais, principalmente essas referentes à competência,
de uma maneira muito mais clara, de uma maneira muito mais sistematizada, para justamente facilitar a identificação dos órgãos competentes para julgamento de determinados casos do Brasil. Infelizmente, é o que acontece no país. Se me permite, meu irmão, Uhum. o colega Paulo Jaroziski acaba de mandar uma pergunta, dentro da sua que você fez, de forma muito pertinente, Paulo, eu vou segurar aqui para ela não correr. Alan, e quando tiver coautor de homicídio civil que juntamente com o militar mata civil, quem investiga? Excelente a pergunta, Paulo. Obrigado pela indagação, né? A gente tem que interpretar essa questão, Amado. Primeiro, jamais o coronel Alvarenga, corregedor da Polícia Militar, ele jamais vai poder investigar civil, tá bom, Renê? Jamais inquérito policial militar estadual vai se prestar para investigar civil. É um instrumento absolutamente inadequado. Na justiça, nas hipóteses da justiça militar estadual. E aí, como é que faz? Imagine um policial militar que, conjuntamente com um civil, venha praticar um homicídio. Como é que fica se o civil não é militar, não está... A gente faz aquele raciocínio, tal como um maior pratica um crime com um menor. O menor vai para a vara da infância e da juventude. Imagine um maior em concurso de agentes, juntamente com um adolescente, 16, 17 anos, pratica um crime de roubo, haverá separação, não há falar em conexão. Então, essa investigação, com relação, claro, com relação ao que concerne ao policial militar, vai ser encetada em sede de inquérito policial militar e no que concerne ao civil, com compartilhamento de provas, né? Não vejo maiores problemas nisso, com compartilhamento de provas, né? Em sede de investigação e perfeitamente possível, tal como ocorre. Veja que se nós, querido Paulo, vamos imaginar aqui que nós não estivéssemos diante de um crime de homicídio. Vamos imaginar uma hipótese, por favor, né, em que um comandante de um batalhão estivesse envolvido juntamente com uma autoridade policial, hipoteticamente, por favor, né, em crime de corrupção, crime de concussão. Estavam exigindo, vamos supor, aí você está no nortão aí do Mato Grosso, exigindo propina de madeireiros. Uma hipótese. Veja, nós temos uma autoridade policial militar e uma autoridade policial civil. Não estou falando de homicídio, Paulo. Nesse aspecto, não há discussão que a concussão correrá na justiça militar, correto, Renê? E o delegado, nesse exemplo absurdo meu, o delegado será processado na justiça comum. Não haverá foro atrativo. Veja, absolutamente tranquilo. A polícia militar irá investigar a concussão praticada pelo policial militar em sede de inquérito policial militar e a corregedoria, por exemplo, da Polícia Civil, o mesmo fato, só que tendo como sujeitos diferentes, no caso, eventuais policiais civis envolvidos, ela encetará uma investigação em sede de inquérito policial civil. E veja que, ao término dessas investigações, o promotor de justiça militar não vai poder processar o delegado de polícia, nesse exemplo, se tiver elementos de que ele participou desse crime de concussão. O inquérito policial militar, ele vai tomar as providências que ele entender em relação ao policial militar eventualmente envolvido nesse exemplo hipotético. E, por sua vez, o Paulo Jarozinski, lá em Cláudio Vera, depois me corrige, tá, Paulo? Adotará as providências em relação oferecerá a denúncia contra o mesmo fato, concussão, na justiça comum, lá na comarca de Vera ou de Cláudia, onde ele muito bem representa a sociedade e o nosso Ministério Público. Então, eu não vejo essa dificuldade. Não, veja bem, e aí, haverá por que haverá corporativismo no julgamento de um homicídio e não o haverá no julgamento, por exemplo, de uma concussão? Veja, com a Lei 13.491, que alargou muito a competência da Justiça Militar, porque os crimes antes previstos apenas no Código Penal Militar, agora previstos, tortura. Os exemplos são inúmeros, Renê. 12.800, você falou antes Ou seja, essa é uma questão... 12.800. Os crimes essa é uma prática essa é uma prática que tem uma tendência de ser mais vista comumente nos órgãos de persecução. Ou seja, daqui para frente vai ser muito mais comum
investigações duplas, ou investigações feitas pela Polícia Militar por crimes praticados por militares em concurso de pessoas com outras pessoas que não sejam militares e que serão, portanto, objeto de investigação junto à Polícia Judiciária Civil. Então, isso tende a crescer e aumentar, tendo em vista a ampliação dos conceitos de crimes militares por extensão. Olha o que o Amorim escreve aí. Eu tenho um azar terrível. Em 28 anos de carreira, não vi mais que 5 PMs indiciados por homicídio. 99% o IPM como justificada, o IPM dá como justificada a conduta com tiros nas costas, etc. Perfeito, Amorim. Vamos lá, deixa eu tocar nessa questão que indicia um provável corporativismo. Primeiro, Amorim, que o que vincula o promotor de justiça não é o relatório, seja do delegado de polícia, seja o relatório do encarregado. Eu já trabalhei, antes do júri, eu estava no Tribunal do Júri de Várzea Grande. Eu participei já de julgamento, infelizmente, que teve policiais militares, até de repercussão nacional, passou naquele extinto programa da Rede Globo, Djalma Ribeiro Fernandes, que desfechou tiros tirou a vida do sogro e tentou contra a sua esposa. O relatório não vincula o promotor de justiça. Eu já ofereci denúncia, Amorim, de delegados que entendeu que era caso de homicídio qualificado e eu divergi, entendi que era caso de homicídio simples e o contrário também é verdadeiro. Eu já tive casos de delegados que iniciaram com homicídio simples e eu denunciei com homicídio qualificado. Você disse assim que eles, no relatório, em 99%, colocam como justificado. Esse relatório não nos vincula, Amorim. O que nos vincula é as provas vertidas nos autos. Então, e as provas vertidas nos autos, comumente, são muito bem elaboradas, né? Pelo menos nos inquéritos que eu peguei. E lembrando, não cabe a mim, enquanto promotor militar, não cabe a mim promover o arquivamento. Eu tenho que mandar o inquérito policial militar para o colega promotor da respectiva comarca em que se deu o homicídio. Ele ali avaliará se é caso de oferecer denúncia por homicídio simples, qualificado, ou uma das hipóteses excludentes de ilicitude. Então, o que vai nos convencer é as provas vertidas e colhidas no bojo do inquérito policial militar. Pessoal, nós vamos ter que encerrar, porque já extrapolamos todas as expectativas. Estamos muito felizes aí com a audiência. Obrigado a todos realmente pela participação. Como vocês podem perceber, é um tema extremamente complexo, que enseja discussões riquíssimas, principalmente porque, como eu disse no início da nossa conversa, né, Alan, é um tema que as pessoas conhecem não tão profundamente, o que inclusive seja esse monte de discussões junto à nossa jurisprudência, junto à doutrina brasileira de processo penal e processo penal militar. Mas nós vamos até, diante aí dessa audiência grande, a gente pode até pensar numa segunda ocasião, um segundo encontro, uma segunda live. E, evidentemente, que todos podem mandar aqui dúvidas para mim, para o Alan, para o próprio Instituto Etna. Na medida do possível, a gente pode tentar responder para vocês pelo direct aqui do Instagram. E queria agradecer imensamente a presença de todos, agradecer imensamente a atitude do Instituto Etna de nos ter cedido esse espaço. Obrigado, professora. Para que nós fizéssemos esta live e, novamente, ressaltar e destacar para todos, né? Deem uma olhada no site, o Instituto Etna tem uma pós-graduação, Instituto Etna Educacional, e lá vocês vão encontrar notícias sobre esse curso de especialização, essa pós-graduação em Direito Penal Militar, que muito vai ser útil para quem gosta desta matéria e pretende se especializar neste assunto. Gente, grande abraço a todos. Alan, suas considerações finais, manda um abraço para todo mundo e estamos aí para próximos encontros, certamente. Obrigado. Eu estou vendo aqui o Coronel Moraes, que hoje está na reserva e advoga, um grande advogado. Ele mandou cumprimentar, como que é, Coronel? Está aqui, ó. Parabéns aos O Brothers, né? Os irmãos, a dinastia do O, né? Amigo Coronel Moraes. Obrigado, Irene, pela oportunidade, foi um prazer. Eu queria depois deixar para outra oportunidade mais claudicante. Parece que o professor Jorge César não está aqui, eu queria muito que ele estivesse,
espero que a professora Luísa leve a ele, eu quero provocar ele agora na condição de advogado, da possibilidade de falarmos de acordo de não persecução penal, sim, também na justiça militar. Só para concluir, eu sei que o tempo se esvaiu já, mas eu finalizei minha atuação em dezembro do ano passado e fiz um acordo de não persecução penal, né, à luz, inclusive, desse excelente livro seu, embora minha edição já está defasada, né? Essa obra espetacular de acordo de não persecução penal, muito bem coordenado por você e por outros colegas, mas eu fiz o primeiro, parece que, infelizmente, até então, o único acordo de não persecução penal na área criminal, e espero que, principalmente os advogados, comecem a provocar os colegas promotores de justiça militares, sejam do MPM, sejam das promotorias de justiça estadual, a pensar, repensar nesse assunto, né, para que possamos também trazer esse instituto, para mim, de grande valia para os policiais que estão sendo acusados, para o Ministério Público e principalmente para a sociedade, que evita, às vezes, processos desnecessários e dando uma destinação muito mais atendendo ao fim social. Obrigado, mano, foi um prazer. Que Deus te abençoe. Eu quero concluir pedindo a todos que Deus proteja a todos, né, nesse momento tão difícil que nos acomete, que é a pandemia. Dizer que em Provérbios, escrito pelo rei Salomão, lá está escrito assim: nós traçamos os nossos planos, mas Deus é quem dá a palavra final. Então, nada escapa ao governo de Deus. Que nós estejamos todos aí protegidos, né? Protegidos com máscaras e protegidos pela mão poderosa de Deus. Meu irmão, foi um prazer te rever à distância, aí em Brasília. Um beijo na Alessandra, um beijo na Ninha, no Pedro Henrique, recém-nascido. Deus abençoe. Obrigado a todos. Amorim, obrigado pela participação. Fantástica, né? É um tema extremamente claudicante, né? E a todos os presentes, muito obrigado pelo carinho, mano. Fiquem com Deus. Pessoal, eu vou tentar salvar essa live também. A anterior eu já salvei. Eu não sei se o Instagram vai permitir salvar as duas, mas eu vou tentar fazer aqui. Grande abraço a todos, uma satisfação e, como eu disse, até uma próxima ocasião. Uma boa noite para todos. Tchau, tchau.